Boa tarde, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Com tia Verônica tá tudo legal, tá tudo jóia. Antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa oração, vamos lá? Vamos fechar os nossos olhinhos e falarmos com o Papai do Céu. Todo mundo de olhos fechados, vamos lá? Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor me concedeu, que o Senhor concedeu a todos os meus alunos, a todas as pessoas. Eu quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor amado, pela vida das professoras do colégio, pela vida da direção, da coordenação, da secretária da escola, por todo, Senhor, que faz parte, Deus amado, da escola Alice Thompson. Eu quero também te agradecer, Deus amado, por todas as crianças, pela família de cada uma delas. Eu te entrego, Senhor, todas elas em tuas mãos, Deus amado. Quero te agradecer também, Senhor, pelo nosso alimento, pelo teu cuidado para com cada um de nós, Senhor amado, pelas tuas misericórdias, Senhor, pelo teu amor imenso por nós. É por isso que eu te amo, Senhor, por tanto amor e por tanto cuidado que tu tem para cada um dos teus filhos, Senhor. Desde já, Deus amado, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, nós já fizemos a nossa oração, nós já agradecemos a Papai do Céu. Agora vamos ver o nosso versículo? O versículo que nós estamos falando desde segunda-feira, porque hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020. Quarta-feira, 10 de junho de 2020. E o nosso versículo, crianças, encontra onde é que o nosso versículo está? Qual é o livro da Bíblia? Colossenses 3:23, que diz assim: tudo o que for fazer, faça de todo o coração, como se fosse para Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos algo para Jesus, nós fazemos com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho, porque Jesus, ele merece o melhor de nós. Então, tudo que vocês aí de casa forem fazer, que façamos com maior amor. Vamos pensar assim: eu estou fazendo isso não para mim, não para minha mamãe, não para os meus alunos. Eu estou fazendo para Jesus, então eu vou fazer com maior amor. E se nós fizermos assim, ó, vai dar tudo certo, não é, crianças? Olha só, então nós já fizemos a nossa oração, nós já falamos o nosso versículo do dia, que é o versículo que nós estamos falando desde segunda-feira, o nosso versículo da semana. Agora nós vamos falar sobre a nossa maratona do conhecimento. Nós já fizemos, ó, segunda-feira já foi a maratona de português. Terça-feira foi a maratona de quê? Matemática. E hoje, quarta-feira, é a maratona do conhecimento de história. Olha só, tia Verônica vai relembrar alguns assuntos para vocês, do que nós já falamos, ó, em sala de aula, nós já falamos pelas videoaulas aqui, nós já falamos um pouquinho, e nós vamos fazer uma revisão sobre esses assuntos que nós já falamos, certo? E olha só, quem não pegou material na escola ainda, crianças, vá buscar, certo? Peça ao papai, mamãe, dá um jeitinho de buscar o material, porque o material eu tenho que fazer, que tia Verônica já está dando as aulas e eu tô sem o meu material para poder fazer a atividade. Então, viu? Dá um recadinho mamãe, dá um recadinho para papai, que assim que eles puderem, vá lá na escola, certo? A escola, crianças, está aberta todos os dias, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 17 horas, que é às 5 da tarde, certo? Então, pede o papai, pede a mamãe para fazer a forcinha, ó, para lá na escola buscar o material de vocês, certo? Porque aí, ó, tem atividade de segunda, tem atividade de terça e tem atividade de quarta-feira, certo? A nossa atividade de hoje, que é a maratona do conhecimento de história. E a maratona tá muito legal. Ó, tá aqui, ó, a maratona do conhecimento de história, certo? Nós vamos rever vários assuntos, que história tem uns assuntos muito legais. Tem coisas assim que nós estamos aprendendo, que nós achávamos que era daqui do Brasil, mas nós vimos como a democracia, né? Que não foi daqui, surgiu lá, ó. Onde é que surgiu? Na Grécia, não foi isso? Que nós aprendemos várias coisas legais. Nós aprendemos sobre os ensinamentos que a nossa família nos dá, os ensinamentos sobre Jesus que nós aprendemos na igreja, os ensinamentos também da escola, certo? Então vamos lá para a nossa revisão para a maratona do conhecimento de história. Vamos lá, crianças! Então, crianças, vamos agora começar a nossa revisão. Olha só, nós já estudamos, ó, quais foram as heranças dos gregos antigos para nós.
E os gregos, eles deixaram umas heranças para nós, que nós estamos desfrutando dessas heranças até hoje. Uma coisa que já aconteceu, ó, há muito, muito, muito tempo, lá em Atenas, que é a capital da Grécia, que Atenas, crianças, ela existe há mais de 3.000 anos. Meu Deus, olha quanto tempo que existe essa cidade. E essa cidade fez coisas que nós temos aqui na nossa sociedade até hoje. Vamos relembrar algumas coisas? Quais foram essas heranças que esses gregos antigos deixaram para nós? Ó, os debates para os gregos eram uma coisa muito importante. Meio assim, mesmo em meio àquela confusão que às vezes tinham lá na Grécia com os gregos, os debates para eles eram uma coisa muito importante, era parte fundamental da vida dos gregos. Tudo eles tinham que debater, eles tinham que conversar, porque eles queriam entrar no consenso. Todo mundo tinha que conversar ali, ó, para chegar todo mundo com um denominador comum, certo, crianças? Muitas pessoas tinham um lugar reservado lá na Grécia, que eles entravam nesse lugar para poder discutir. Eles discutiam sobre tudo. Pense aí, se nós tivéssemos um lugar para discutir, nós iríamos discutir sobre educação, sobre saúde, a gente podia discutir sobre política também, né? Porque a gente que podia discutir sobre qualquer assunto. Então, qualquer assunto estava ali, ó, na pauta dos gregos, certo? Tudo eles discutiam. Então, era muito importante. E era um lugar, ó, crianças, no centro da cidade, tinha um lugar que ficava a ágora. Era um lugar que eles discutiam muito. Outra herança, uma herança dos gregos foi essa, o debate de eles estarem discutindo para que pudessem resolver a situação. Todos juntos iriam discutir e todos juntos iriam resolver a situação. Temos também outra coisa, outra herança dos gregos para nós, que é a democracia. Ó, a democracia nasceu lá com os gregos, lá em Atenas ou na Grécia. O que é democracia, Pro? Vamos lembrar o que é democracia? Democracia é a ideia de governo onde tem a participação de todos. Olha só, o governo que nós temos aqui na cidade. O nosso prefeito é Ezen Guzmão, certo? Então, para que Ezen Guzmão fosse eleito, teve a participação popular. Todas as pessoas aqui de Vitória da Conquista foram até as urnas e votaram para um determinado candidato. Quem teve maior votos, crianças, foi Ezen Guzmão. Por isso, ele hoje é o prefeito eleito de Vitória da Conquista. Então, Ezen Guzmão foi eleito por quê? Porque teve a participação popular. Toda a população foram às urnas, uns votaram em Ezen e outros votaram em outros candidatos. Mas venceu a maioria, mas teve a participação popular. Então, é isso, ó. Democracia é a ideia de um governo com a participação de todos. Olha só, essa invenção fez de Atenas a cidade mais famosa de toda a Grécia por conta da democracia, que foi uma invenção lá da cidade de Atenas. Tornou essa cidade tão famosa, pense aí, por conta dessa invenção da democracia, fez com que Atenas fosse bem famosa. E isso aí, ó, essa herança, lembra que tia Verônica falou? Nós trazemos conosco até hoje. Uma herança que foi, ó, lá dos gregos. Outro personagem famoso também, crianças, que é lá da Grécia, é um homem chamado Sócrates. A história conta que era quase impossível alguém dessa cidade lá de Atenas não conhecer Sócrates. Sabe por quê? Porque conta que as roupas dele eram muito velhas e ele tinha uma aparência muito estranha. E além dele andar com essas roupas velhas e da aparência estranha, tinha outro motivo também. Ele gostava tanto de fazer perguntas, crianças, e as pessoas, elas não gostavam dessas perguntas que Sócrates fazia. Sabe por quê? Porque elas não tinham respostas para essas perguntas. Ele fazia perguntas assim, ó. O que é beleza? O que é a verdade? Pense aí, crianças. As pessoas não sabiam dar resposta para Sócrates, mas ele continuava perguntando. Ele perguntava. Sócrates, ele era um homem, crianças,
Ele estava sempre em busca do conhecimento. E aqui também conta que ninguém escapava das perguntas de Sócrates. Não importava se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, se a pessoa era política, se era soldado, se era estrangeiro, se era jovem ou era velho. Ninguém escapava das perguntas de Sócrates. Todas as pessoas que ele via, ele fazia as perguntas. Sócrates, crianças, ele era um homem que ele estava sempre em busca do conhecimento. Conta a história que Sócrates dedicou a sua vida inteira em busca de respostas. Pense aí, a pessoa se dedicar ou dedicar a sua vida inteirinha em busca de respostas. Pense aí. E também conta aqui, que ele foi perseguido por desafiar os pensamentos da época. Porque Sócrates era um homem que ele buscava tanto conhecimento e ele discutia tanto que tinha coisas que Sócrates não concordava. E as pessoas não concordavam com os pensamentos dele. Pense aí. Aí por conta de um concordar com um e não concordar com o outro, ele acabou sendo perseguido. Mas Sócrates, ele foi um homem muito conhecido naquela época, certo? Ele era um homem que ele gostava de pensar demais, era um homem que buscava o conhecimento, era um homem que estava sempre em busca de respostas, porque ele queria ter muito conhecimento. Então ele foi um homem muito pensador, um homem que pensava demais, certo? Agora vamos relembrar outro assunto aqui que também nós falamos em sala de aula. Agora nós vamos falar um pouquinho, crianças, sobre os ensinamentos. Olha só. Nós podemos ter ensinamentos na escola, nós podemos ter ensinamentos com a nossa família e também na igreja. Nós também temos ensinamentos na nossa igreja. A nossa família, crianças, é o primeiro lugar. A nossa casa, juntamente com a nossa família, é esse o primeiro lugar, a nossa casa, que nós temos os primeiros ensinamentos, certo? Nós temos, nós podemos ver o quanto é importante esses ensinamentos com a nossa família. São princípios que a nossa família nos ensina que nós carregamos durante toda a nossa vida. Com a nossa família, nós aprendemos hábitos de higiene, que vai garantir a nossa saúde. Aprendemos também sobre a diferença do que é certo do que é errado. Nós aprendemos sobre o respeito com as pessoas. Todos esses ensinamentos, eles são chamados de princípios morais. Então, esses princípios morais de saber o que é certo e o que é errado, de respeitar os outros, certo? Tudo isso são princípios que nós aprendemos dentro das nossas casas. Os hábitos de higiene. Crianças, depois do almoço, escove os dentes. Antes de dormir, escove os dentes. Vá tomar banho, penteie o cabelo, passe um perfume. Tudo isso são os primeiros contatos que nós temos com esses ensinamentos, que são os princípios morais que nós aprendemos com a nossa família. Esse primeiro contato, que nós temos com o mundo, esse é o primeiro aprendizado nós vamos ter dentro das nossas casas, com o nosso papai, com nossa mamãe. Se tivermos um irmão mais velho, nós também vamos aprender com o nosso irmão mais velho, com o vovô, com a vovó, enfim, com todos. Olha só nas fotos, a festinha de aniversário, indo para a escola com o papai e a mamãe, a nossa formatura, quando nós sentamos, olha só, quando nós sentamos para contar uma história, para brincar com o papai e com a mamãe, quando nós passeamos, até mesmo o nosso primeiro amor, nós compartilhamos com a nossa família, não é isso? E agora nós vamos ver, os ensinamentos da igreja. O que a igreja nos ensina, crianças? A igreja, ela vai nos ensinar sobre o amor de Jesus, não é isso? Ela vai nos ensinar sobre a palavra de Deus. É o lugar onde nós podemos conhecer mais profundamente a verdade revelada por Deus nas Escrituras. Não é isso? É na igreja que nós temos a comunhão com os irmãos, que nós louvamos, que nós aprendemos cada vez mais e mais, de forma profunda, a palavra do Senhor Jesus. Então, na igreja também tem muita semelhança com a família. Sabe por quê? Porque com a família em que nascemos, os mais velhos ensinam aos mais jovens, existe um cuidado de bem-estar daqueles que fazem parte delas.
Todos compartilham histórias e experiências em comum. Então, ó, na igreja tem isso, na casa da gente também. Os mais novos respeitando os mais velhos, passando experiências, ó, os mais velhos passando experiências para os mais novos. Então, ó, a igreja tem muita semelhança com as nossas casas, certo? E agora, nós temos aqui os ensinamentos da escola. O que nós aprendemos na escola, crianças? Nós também aprendemos sobre Jesus na escola, não é isso? É um lugar também que nós aprendemos sobre a palavra de Deus, não é? O que Deus fez, qual foi a criação que o Senhor Jesus fez. Lembra dos nossos cultos? Toda segunda-feira nós temos o culto com toda a escola. Todos os dias na nossa sala de aula, o que nós fazemos? Nós lemos um versículo da Bíblia, nós fazemos uma oração, não é isso? Nós cantamos. Então, assim, na escola também nós aprendemos a palavra de Deus. Nós temos o contato com a palavra do Senhor na escola. Mas na escola nós aprendemos só a palavra de Deus? Não, tia Verônica. Nós também aprendemos o conhecimento. Nós aprendemos as disciplinas de português, matemática, história, geografia. Aí tem a tia de música também que vem dar aula para vocês. Tem tio John com aula de inglês, não é? Na escola é muito legal. Além de nós aprendermos também muitas coisas na escola, o que também nós fazemos? Nós brincamos com nossos coleguinhas, não é? Nós temos o nosso conhecimento, o conhecimento das disciplinas, não é isso? E também nós temos a interação com os nossos colegas. Olha só, o que na escola nós vamos aprender? Nós vamos aprender um conhecimento que às vezes na nossa casa nós não temos condições. Por isso que nós temos que ir para a escola. Olha só, tia Verônica, agora, por mais que vocês não estejam indo para a escola, mas o que tia Verônica, tia Vanessa, tia Pri, tia Camila, tia Jéssica, tia Di tá fazendo, hein? O que tia Bruna faz? Nós fazemos o quê? Nós gravamos as videoaulas e mandamos para casa de vocês. E depois o que nós falamos? Crianças, qualquer dúvida que vocês tiverem, façam uma videochamada para a Pro, que a Pro vai ajudar para vocês a responder a atividade, não é isso? Então, nós aprendemos diversas disciplinas, não é, na escola. Aprendemos esse conhecimento que nós precisamos, né? Dessas disciplinas que a tia Verônica falou nesse instante. E porque também nós temos que saber, não é, crianças? Essas disciplinas, porque vai ser útil para a gente, não é? Vai ser útil para a gente lá na frente. Olha só, e quando a gente estuda, a gente passa a ter vários conhecimentos. Olha só, graças à descoberta dos metais e dos usos que podemos fazer deles, o homem vai desenvolver equipamentos que facilitam a vida de pessoas com dificuldade de mobilidade. Olha só o menininho na cadeira de roda. Então, teve gente ali que foi estudar, que projetou ali o elevador, que projetou a cadeira de roda. Olha só, o estudo do comportamento dos animais possibilita treiná-los para auxiliar as pessoas. Olha só o menininho com o cachorrinho. Esse cachorrinho é chamado de cão-guia. Então, o que aconteceu? Uma pessoa estudou, ela se dedicou, não é? Para estar fazendo os estudos, para estar fazendo descobertas. Tudo isso também é graças à escola, não é? Aos ensinamentos. Olha só, vocês se lembram que nós trabalhamos também sobre o quê? Sobre os nossos documentos. Tia Verônica mostrou alguns documentos para vocês. Olha só, nessas fotos agora vocês vão ver, ó, documentos de RG, CPF, carteira de trabalho, certo? A certidão de nascimento, que são alguns documentos que nós temos que possuir ao longo da nossa vida. Quando a criança nasce mesmo, às vezes tem hospitais que quando a criancinha já vai embora, ela já sai do hospital com a sua certidão de nascimento. O que a tia Verônica falou na sala? Que a certidão de nascimento é um documento muito importante que mostra que você existe, certo? Mostra que aquela pessoa, que aquele indivíduo, ele existe. Se a pessoa não tem certidão de nascimento, ela não conta como indivíduo da população brasileira, como alguém da população brasileira, porque ela não tem documento, então essa pessoa consta como inexistente. Então nós temos aqui CPF, a carteira de trabalho mesmo. Quando nós vamos trabalhar, nós temos que ter a carteira de trabalho.
certo? O título de eleitor, quando nós formos votar, nós temos que ter o título de eleitor. Então, são alguns documentos que nós temos que ter ao longo de nossa vida. No decorrer do tempo, nós vamos tirando esse documento pela necessidade mesmo que nós temos. Então, nós temos que tirar. Aí, o primeiro é a certidão de nascimento. Temos a carteira de vacina também, que, de tempo em tempo, a criancinha tem que ir lá, tomar a vacina. Aí, a pessoa do posto de saúde chega, já escreve ali, como se estivesse dando ok, que essa criancinha já foi vacinada. Certo? Então, é isso aí. Esses são alguns documentos que nós temos ao longo da nossa vida. Certo, crianças? Então, é isso aí. Nós já fizemos a nossa revisão, não foi? De alguns conteúdos que nós já vimos ao longo aí desse tempo, tanto em sala de aula como pelas videoaulas. Agora é a vez de vocês, certo? Tia Verônica agora vai explicar as questões da Maratona do Conhecimento de História e eu sei que vocês vão tirar de letra. Já pega logo ou já fica em mãos. E agora vamos ler as questões da maratona. Maratona do Conhecimento de História. O versículo que tem aqui na maratona de vocês é assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Está em João 15, no versículo 12. Na primeira questão diz assim: aprendemos muito sobre os gregos antigos e suas heranças deixadas para nós. Vimos que a democracia teve a sua origem com eles. Estudamos também sobre um homem que gostava de fazer várias perguntas para as pessoas de Atenas, e as suas perguntas não tinham fim. Esse homem estava sempre em busca do conhecimento. Aí vem a pergunta: qual era o nome desse homem? Aí vocês vão escrever o nome desse homem aí na linha. A segunda: marque a alternativa correta. Você só vai marcar a alternativa que for correta. Letra A: em que lugar podemos conhecer mais profundamente a palavra de Deus? Aí a opção tem: na rua, no parque ou na igreja. A letra B: com quem aprendemos desde a infância os princípios morais? Com o amigo, com a família, com o vizinho? Aí vocês vão marcar qual é a alternativa aí que está certa. O número 3. Leia com atenção e depois marque V, se for verdadeiro, né, o V, ou F. Esse F aí é de falso. É muito bom ter uma família. A família é a união dos pais e filhos. Na família você encontra ajuda para viver. Nela você encontra força e apoio para crescer e aprender a ser feliz. Marque V ou F. Todas as famílias são iguais? Devemos desrespeitar nossos pais? Hoje todas as crianças têm uma família? Convivendo com a família, as crianças aprendem muitas coisas. E aí, todas as famílias são iguais? Devemos desrespeitar nossos pais? Hoje todas as crianças têm uma família? Convivendo com a família, as crianças aprendem muitas coisas. Aí vocês vão marcar aí, V para o que vocês acham que é verdadeiro e F para o que vocês acham que é falso. Vamos lá agora para a próxima página. O número 4, a questão 4, diz assim: assinale com X as afirmações que falam como as famílias devem agir para serem felizes. Aí tem aqui as opções: estar sempre em união e sem brigas, fazer tudo o que quiser, ajudar os pais nas tarefas de casa, brigar sempre com os avós. Aí vocês vão ler direitinho e marcar as alternativas aí que fala como as famílias devem agir para serem felizes, certo? A questão 5 diz assim: de que parente estou falando? Observe as pistas abaixo e relacione com um dos nomes que estão ao lado. A letra A é alegre e genial, gosta de fazer caminhadas. É o pai da minha mãe. Quem será? É o irmão? É o vovô? É o primo? A letra B. Esse garoto é levado, vive a se sujar. É o filho do titio. Então quem será? É o irmão? É o vovô? É o primo? A letra C. Somos bem parecidos. Também é o filho de meus pais. Quem é? É o irmão? É o vovô? É o primo? Aí vocês vão passar o traço,
pega aí o tracinho e vai lá na resposta certa para mostrar quem é, certo? O número 6. Em sua casa, quem realiza as tarefas abaixo? Quem é que arruma a casa? Será que é o papai? Será que é a mamãe? Quem é? Faz a comida, faz comida. Quem faz a comida? É você? É a mamãe? É o irmão? É a vovó? Aí vocês vão escrever nessa linhazinha quem é que faz essas tarefas, certo? E arruma os brinquedos. Quem arruma os brinquedos de vocês? É vocês mesmos? É o papai, é a mamãe, é o vovô? Aí vocês vão colocar o nome das pessoas que realizam essas atividades na casa de vocês. Aí nós vamos agora, crianças, para a página 7. Para a página não, para a questão 7, que diz assim: circule quais desses documentos pessoais você já possui. Você possui. Aí nós temos aqui uma certidão de nascimento, nós temos CPF, temos carteira de trabalho, passaporte, carteira de motorista, certo? Então vocês vão circular quais são desses documentos aqui que vocês têm, ok? A 8ª questão, a questão de número 8, pede para vocês fazerem o desenho da família de vocês. Caprichem no desenho, façam um desenho bem bonito, bem colorido. Crianças, bons estudos para vocês. E então, crianças, olha só, nós já fizemos a revisão da maratona do conhecimento de história, dos assuntos que nós já vimos, não foi? De alguns assuntos que nós já trabalhamos. Nós já fizemos essa revisão com vocês. Tia Verônica já mostrou a atividade da maratona do conhecimento de história. Leu todas as questões com vocês, não foi isso? Agora chegou a vez de vocês estarem respondendo. Eu sei que vocês vão tirar de letra, porque vocês são crianças nota 10. Todas vocês são crianças muito inteligentes e o potencial de vocês, ó, é bem grandão, bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. Certo?